A paz do Senhor. Hoje nós estaremos lendo e meditando em Provérbios 25, do versículo 1 ao 10, e diz assim: Também estes são os provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Amém. Então, aqui nesses versículos, lições importantíssimas que a gente tira, né? E muitas vezes, antes da gente aprender essas lições através da palavra, a gente aprende vivendo, né? E aí a gente começa a entender o quanto a sabedoria de Deus, através da sua palavra, é importante para o nosso dia a dia e para as situações que a gente passa, para que a gente não tenha, né, que, como ele diz aqui, ter uma má fama. Então ele vai começando dizendo aqui no versículo 2, que me chamou a atenção: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Então, o Senhor, ele não é um Deus que ele vai revelar de cara aquilo que ele deseja, porque ele quer que nós investiguemos, ele quer que nós tenhamos intimidade com ele para entender, para que ele possa revelar quem ele é, qual é o seu propósito, né? As parábolas de Jesus contava e era coisas encobertas, porque era uma forma que ele contava que muitas vezes as pessoas não entendiam, porque havia uma sabedoria oculta ali naquelas palavras. Então ali, aqueles que tinham intimidade com ele eram aqueles que entendiam a revelação que havia ali encoberta naquelas parábolas, e eram verdadeiras lições para suas vidas, verdadeiros ensinamentos de leis espirituais. E assim é com toda a palavra de Deus, né? Nós podemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não entendê-la verdadeiramente, porque a revelação, ela está para aqueles que têm intimidade com o Senhor, e ele vai revelar os segredos que estão ocultos na sua palavra por meio do Espírito Santo em nós. Então, né, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Então, a nossa glória é ter intimidade com o Senhor, para que as coisas que estão encobertas sejam nos reveladas através do nosso relacionamento com Ele. E ele vai falando sobre algo muito importante, né, que é sobre confiança. Então, para quem nós vamos revelar os nossos segredos, o nosso íntimo, né? Devem ser pessoas de confiança, né? Primeiramente para Deus, né? Assim como ele encobre, né, os seus segredos para que no nosso relacionamento íntimo com ele venha a revelar, assim também nós, né? Primeiramente devemos ter o nosso relacionamento com Deus, nossa confiança maior é nele, e assim com outras pessoas também, né? Nós precisamos ter pessoas de confiança para revelar os nossos segredos. Então ele vai dizendo aqui no versículo 8: a respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Então, nós precisamos, né, tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos falar, nós vamos levar à frente, né, porque isso, né, pode nos pôr em apuros. E aí ele diz: defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Então, né, essa questão é a questão realmente da fofoca, né, de alguém te revelar um segredo ou te revelar algo que está no seu íntimo e você passar para frente de uma forma errônea, de uma forma maldosa,
E isso poderá envergonhar essa pessoa. E ele diz aqui, né? Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Então, né? Nós precisamos ter sabedoria, né? Em quem iremos confiar, né? Pessoas de confiança nós precisamos colocar diante de Deus para saber em quem nós vamos confiar, porque até nisso o Senhor, Ele cuida de nós, nos nossos relacionamentos, né? Nas nossas amizades. Então nós precisamos ter esse cuidado, e aqui a palavra nos diz isso, né? Então que nós possamos aprender com a palavra de Deus, às vezes viver, né, antes de entender, nos causa muitas perturbações, mas se nós aprendemos antes de viver, né, nós poderemos evitar que esse tipo de coisa aconteça nas nossas vidas e evitar que passemos, né, por situações difíceis que vão aí nos machucar outras pessoas. Então, que nós possamos aprender com a palavra de Deus e sempre nos examinar, né? E nunca nos ter como superiores, né? Como a palavra diz. Então, que essa palavra ela possa ser vida para você, que você possa aprender, possa ter sabedoria. Amém? Em nome do Senhor Jesus.